TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando o programa Janela do Céu. Que o Senhor esteja abençoando a sua vida, que cada vez mais você possa estar buscando a palavra do Senhor na intimidade com Cristo, estar sempre ouvindo também as mensagens de edificação que nós temos aqui na TV Menorá, sempre um portal para a sua edificação espiritual, para que cada dia mais nós possamos alcançar, a nossa santificação, a nossa glorificação no Senhor, porque é isso que Ele promete, aos nossos corações. O Senhor Jesus, Ele nos salvou, Ele nos comprou, mas que nós venhamos também dar frutos a esse Senhor, venhamos estar nos dispondo para servi-lo. E hoje nós estamos aqui com a Gabriela Cabral, de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, que vai contar um pouquinho para nós. Já está há muito tempo com o Senhor, já aceitou o Senhor faz muitos anos, então tem uma longa caminhada e tem coisa aí para nos relatar do que o Senhor já fez na sua vida. Tudo bem? Tudo bem, boa noite para todos os irmãos, que Deus esteja abençoando cada um. Então, minha caminhada com o Senhor é bem longa, assim, mas no começo foi muito de conhecer o Senhor, de ouvir falar, e não de andar com Ele. Então, eu conheci o Senhor quando eu estava na escola ainda. Algumas amigas, algumas colegas de escola conheceram o Senhor e me apresentaram para Ele. Te evangelizaram na escola, te falaram de Jesus? Na escola eu ouvi falar de Jesus. E eu tava numa fase da minha vida assim que eu tava muito perdida. Eu sabia que eu precisava de Deus, porque eu cresci com esse conceito, A minha mãe sempre procurou nos falar de Deus, nos aproximar de Deus da maneira com que ela tinha aprendido. Então a gente ia à missa, fez primeira comunhão, e nessa fase em que eu fui evangelizada, eu tava assim meio, acho que eu sou espírita, daqui a pouco alguém me convidava, vamos fazer a crisma, vamos, Eu queria estar próxima de Deus, mas eu não sabia como fazer. Eu sabia que eu precisava de Deus na minha vida, mas eu não sabia de que forma, Como encontrar esse caminho. Isso, como encontrar o caminho de Deus, assim, como fazer para me aproximar dele. E aí eu tinha colegas na 8ª série que conheceram o Senhor, E aí um dia elas começaram a falar comigo. Na escola a gente ficava muito junta nos intervalos, e elas começaram a me falar do Senhor. E aí elas me falavam e me convidavam. E aí, num dia, e eu sempre dava uma desculpa, porque eu não queria ir. Eu falava, gente, eu vou ser crente. Capaz, que eu vou ser crente? Eu não. E aí, elas sempre me convidavam pra ir aos cultos. E eu sempre dava uma desculpa, hoje eu não posso, hoje eu vou fazer tal coisa. Só que daí, um dia, elas chegaram na minha casa e, eu tava bem na frente da porta-janela, assim, e tava deitada. E elas chegaram na frente da minha casa, eu não sabia que elas vinham. E aí, elas, a gente veio aqui te convidar pra ir no culto. E, aí elas viram que eu não tava fazendo nada. Eu falei, não tinha desculpa. Não tinha desculpa, eu falei, troca. Agora eu vou ter que ir, porque elas viram que eu não tô fazendo nada, eu não vou ter como dizer que não posso. E aí eu fui ao culto com elas e eu fui apresentada ao Senhor. E aí foi aquela coisa, meio que uma diferença. Nossa, mas é legal isso aqui, eu acho que eu quero isso pra mim. E aí eu comecei a ir, a buscar o Senhor, mas por causa do meu temperamento, um ponto forte do meu temperamento é não ter vontade forte. Então eu comecei a buscar o Senhor com as minhas colegas, depois eu parei de buscar, aí depois a minha família começou a buscar, aí eu voltei a buscar o Senhor com a minha família, depois parei de buscar. Então por um bom tempo eu vivi numa fase de buscar o Senhor e desistir dele. Porque na minha mente eu entendia que se eu tô com Deus, a minha vida tem que ser perfeita. Tem que ser um mar de rosas, eu não admito sofrimento. Se é pra sofrer, então eu vou viver do meu jeito, sem ter Deus, Era o que a minha mente entendia. Então, cada vez que Deus levantava um sofrimento na minha vida, pra começar uma fase de restauração em mim, eu acabava desistindo, porque eu falava, não vale a pena viver com Deus assim. Se é pra sofrer, então eu vivo fazendo as coisas do meu jeito, Então eu dizia, se é pra sofrer, eu vou ser o meu Deus. Então, foi mais ou menos assim o começo da minha caminhada com Deus. Muitas vezes a gente pensa que uma vida independente de Deus vale mais a pena por esse motivo, de não querer sofrer, mas o Senhor, Ele nos convence, que Ele
tá com o sofrimento na nossa vida por um processo que Deus precisa nos limpar, nos santificar, mas que depois aquilo vai ter um propósito, né? Todo o sofrimento é para um propósito do Senhor, de nos limpar, de nos fazer ficar mais perto dele, de estar trabalhando no nosso coração. E depois que a sua família veio para o Senhor, como foi que tu viu assim essa restauração familiar, o que Deus conseguiu trabalhar no coração de todos vocês? Na verdade, assim, eu não focava muito nisso, eu não observava muito a transformação que Deus estava fazendo na minha família. Eu via que eles estavam mudando, mas eu queria cobrar deles uma perfeição. Nossa, então vocês agora têm que ser perfeitos. Eu só vou aceitar alguma coisa que vocês falarem pra mim se vocês agirem 100% corretamente nisso que vocês estão me falando. E é óbvio que isso não acontecia, porque isso não acontece com a gente, né? E eu nunca quis me relacionar assim com a minha família, né? Já testemunhei até sobre isso, que eu nunca quis ser filha. Eu sempre quis ter uma vida independente. Então, desde muito nova, eu sempre me empenhei em trabalhar para poder viver a minha vida do meu jeito, né? Então eu nunca parei para focar muito nas transformações que Deus estava fazendo na minha família. Eu sabia que Ele estava fazendo muitas transformações, eu via, porque eu via que muitas coisas que aconteciam antes e que me incomodavam não aconteciam mais. Mas o meu coração estava tão cheio de tralha, tão cheio de coisa, que eu não contemplava as coisas que Deus fazia, né? Eu sabia, porque muitas vezes, né, quando tinha um problema, eu ia lá, orava, Senhor, me livra disso. E Deus ia e fazia, e me livrava, né? Então eu sabia que Deus tinha um poder, mas eu nunca parei pra focar assim, Deus tá transformando a minha família, que bom. Tipo, Deus tá transformando a minha família, não faz mais que obrigação, né? Porque Ele é Deus, só Ele que pode, então é Ele que tem que fazer. Então eu não parava muito para observar. Eu conhecia o poder de Deus, reconhecia o poder de Deus, mas eu estava tão focada em mim, no que eu queria, em como eu queria ser, em quem eu queria ser, nas coisas que eu queria ter, que eu não pensava muito nos outros, assim. Eu sempre tive muita rejeição. E eu falo, hoje em dia, eu falo que eu acho que de todas as coisas, assim, na vida da gente, todos os demônios, na verdade, na vida da gente, o pior deles é a rejeição, porque ele mexe com todos os outros, né? Engloba vaidade, orgulho, e acaba que tu, de tanto se achar coitadinho, tu para de olhar pro resto, tu acaba olhando só pra ti, então teu Deus acaba sendo teu ventre. E era assim que eu vivia, embora na época eu não reconhecesse, hoje eu vejo que era assim. Então eu tinha tanta tralha, tanto entulho no meu coração, que eu não olhava pra mais nada, eu só olhava pra mim. Então eu sabia que Deus estava transformando e restaurando a minha família, mas isso não me importava. E o que você viu Deus mexer na rejeição, por exemplo? Que é um fator assim que acho que todo mundo, Deus vem, mexe, Deus usa circunstâncias para nos livrar, né, disso. O que você viu assim que Deus já trouxe essa libertação para ti? Nossa, sempre foi a área mais difícil assim da minha vida. Eu sempre costumo dizer que eu acreditava num Deus que cura, né? Então eu acreditava que se eu ficasse doente, Deus poderia me curar. Eu acreditava num Deus que prospera. Então eu acreditava que se eu tivesse problemas financeiros, se eu estivesse agindo conforme a palavra de Deus, Deus podia me trazer dinheiro. Mas eu nunca acreditava num Deus que ama, né? E eu separo hoje a minha vida antes de me converter, como eu digo assim. Porque Deus me trouxe no final do ano passado, uma palavra que mexeu fortemente assim na minha área. Porque na verdade, como eu nunca me senti amada pelas pessoas, eu achava que Deus não me amava, né? E aí, quando eu não estava morando aqui, estava morando fora, eu passei por um monte de coisas e eu estava vivendo uma fase muito assim de decisão, que Deus estava colocando na minha vida momentos muito decisivos em que eu tinha que escolher, né? E aí Deus me separou assim, escolher por mim ou escolher por Ele, né? Só que a gente sabe que Deus sempre dá um jeitinho da gente escolher por Ele. E Deus começou a fazer isso na minha vida. E aí Deus me trouxe uma palavra que eu sempre falo. Quando eu ouço a palavra, quando alguém me fala essa palavra me converteu. Porque eu estava num momento muito triste, estava longe da minha família, estava com diversos problemas. Qual foi a palavra, se quiser abrir até para nós? Vamos abrir então Jeremias 29. Deixa eu achar aqui, que às vezes some.
Vamos abrir aqui que já fica relatado, registrado aquilo que o Senhor, porque Deus, ele sempre usa coisas, pessoas, nos traz sonhos, nos traz visões para testificar aquilo, né, que Deus está falando por dentro. Claro, daí o Senhor me trouxe, através de uma ministração que eu estava assistindo, essa palavra de Jeremias 29:11, né, que diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. E eu conhecia essa palavra, óbvio que eu conhecia essa palavra, mas eu achava que Deus era um ser cruel e que estava só na espreita ali, esperando para me castigar no primeiro erro que eu tivesse, né? Então, eu ouvia essa palavra, mas eu pensava assim, eu ouvia até: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós. E eu não ouvia o resto, porque eu pensava: meu Deus, se eu me conheço e eu sei quem eu sou, imagina Deus que sabe tudo, ele deve me odiar. Então eu não tinha consciência do amor de Deus por mim. Eu achava que Deus era um cara cruel, que estava ali esperando meu primeiro erro para me fulminar com raiva. Bom, já não estava aqui há muito tempo, né? E aí, naquela tarde, foi uma tarde, eu estava sozinha no meu apartamento, assistindo uma ministração, e Deus me trouxe essa palavra. E aí eu ouvi, e eu comecei a ouvir o resto, né? Tipo, como assim? Pensamentos de paz e não de mal? É sério que não é de mal? E eu ouvi a palavra na ministração e eu parei de ouvir o que o ministrante estava falando. Porque Deus começou a falar comigo. E aí Deus começou a me dizer assim, que Ele me ama, né? Ele falou: Gabriela, eu te amo. E eu te levo tão a sério. Por que tu não te leva a sério, né? Eu não te criei para fazer qualquer coisa, para estar em qualquer companhia, né? E Deus começou a falar comigo, assim, eu ouvi a voz do Espírito falando comigo. E aquilo me impactou de uma forma que eu consegui sentir o amor de Deus pela primeira vez em 34 anos. E eu fiquei assim: sério, Deus me ama. E eu consegui sentir o amor de Deus, né? Naquele momento, assim. E nada mais me importou, né? Então esse foi o primeiro momento em que Deus começou a tratar a rejeição em mim, me permitindo sentir o amor dele. Porque mesmo que eu olhasse para fora e pensasse que as outras pessoas não me amavam, não, é como se não me importasse. Porque eu sabia, a partir daquele momento, que Deus me amava, né? Então Deus começou a tratar isso dentro do meu coração, em primeiro ponto, me mostrando o amor dele por mim, né? E aí, a partir desse momento, eu pensei, porque eu senti no meu coração, e eu pensei: um ser que me ama tanto merece o meu amor de volta, né? E aí eu orei e eu falei: Senhor, eu não sei como te amar, mas a minha escolha é te amar. A partir de agora, eu quero te amar. Porque tem aquele outro versículo que diz, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E eu sempre pensava: não amo Deus. Eu não guardo os mandamentos, eu sei que eu não guardo. E Deus diz que só ama Ele quem guarda os mandamentos. E eu falei: Senhor, na minha oração, eu falei: Senhor, vai ser difícil. Eu sei que vai ser difícil, mas eu tô fazendo uma escolha nesse momento. Porque o amor que eu senti de Ti por mim merece que eu te ame de volta, sendo difícil ou sendo fácil, né? E aí, a partir daí, começaram a acontecer muitas coisas, assim, para que eu colocasse em prática o que eu falei na minha oração, né? Então eu passei por momentos muito difíceis de realmente ter que fazer coisas que eu não queria, mas que eu sabia que era Deus me pedindo para escolher por aquilo ali, né? Então, e aí a gente tá nesse processo ainda de viver algumas coisinhas que não são o que a gente quer, mas que é o que Deus tem para mim nesse momento, e que por amar Ele eu devo obedecê-lo, eu preciso obedecê-lo. É verdade, né? É tão importante quando Deus trabalha essa área, porque todos nós, o inimigo vem, né? Que Deus é injusto, que Deus é carrasco, Deus só vai te maltratar, né? Sendo que Deus, na verdade, Ele tem um maior amor, né? E Ele deu a sua vida por nós para que nós pudéssemos ser salvos. Então Deus, Ele consegue entrar, assim como a Gabriela falou, lá no nosso coração, renovar nossa mente, trocar os pensamentos, trocar o sentimento, para que nós venhamos nos entregar. E isso é a maior prova do amor de Deus, né? Que Deus, Ele não oprime, Ele não sufoca, né? Ele não nos subjuga, mas Ele quer que nós venhamos amá-lo por nossa decisão, né? Porque a gente escolheu o Senhor.
Então nós vamos fazer um intervalo aqui, mas nós já voltamos com mais relatos aqui da nossa irmã. Fique conosco. Janela do Céu.